No vídeo de hoje vamos falar sobre pets, então fica até o final do vídeo que eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre pets. A começar pelos chips, que são 4: ataque, proteção, cura e auxílio. Além disso, temos 5 níveis de qualidade: raro, elite, épico, lendário e o mito. Os de nível raro não possuem habilidades e praticamente não te auxiliam nada em combate, então de forma alguma coloque eles no seu time, a menos que seja só os que você tenha. Já os de nível Elite possuem sua habilidade passiva e a habilidade de ataque comum. Os de nível Elite possuem pouquíssima utilidade, mas vou te passar um guia breve sobre esse rank. Vamos ter 6 no total. Dos de ataque tem o Cão Policial George, que tem um ataque área e diminui o tempo de recarga das habilidades de todos. Seguido para o George Sem Emprego, com o mesmo ataque em área, mas com a diferença de que ele aumenta em 5% o dano total do time. A Tartaruga pode ser interessante pela sua habilidade passiva, que aumenta em 5% a redução de dano sofrido. No nível 3 a redução aumenta para 10%. O Porco, diferente dos outros, possui habilidade ativa, e sua passiva vai aumentar a vida máxima do time inteiro. Já o Leôncio vai basicamente aumentar seu XP ganho na partida em até 10%. Seguindo para os de rank épico, vamos ter 4 opções. Começando pela Girafa, que é um pet de auxílio. Vai aumentar seu alcance de coleta de XP, e a cada nível desbloqueado no jogo, aumenta o dano do pet em 10%. Para futuras referências, o nome dessa habilidade é Chama da Luz, e todos os mascotes a partir do épico vão ter essa habilidade. E sua habilidade ativa coleta toda a experiência em até 15 metros próximo dele. No geral, a Girafa é uma boa opção enquanto você não tiver nada melhor. Já o Boi, um pet de proteção, vai reduzir seu dano sofrido em 15%, e sua habilidade o torna invencível por 3 segundos. Uma ótima opção para auxiliar caso você precise reduzir o dano sofrido. A Ovelha ataca até 3 alvos ao mesmo tempo, reduz o tempo das habilidades em 15%, e sua habilidade ativa lança 3 esferas que ricocheteiam nos alvos. Caso não tenha lendários, pode ser interessante contra hordas, e de secundário pode ajudar com sua redução de tempo de recarga. E por último, e mais importante, o Punch Full, que na minha opinião é o melhor pet épico. Sua passiva aumenta o dano total em 15%, que em jogo vai fazer uma diferença enorme. Já sua habilidade ativa aumenta em 30% do dano total por alguns segundos. Tanto como primário e auxiliar, ele é excelente para causar dano, uma opção muito útil para diversas situações. Chegando no ranking lenda, vamos ter 5 opções. Começando pelo Kiron, de cura. Sua habilidade recupera 50% da vida máxima. No nível 3, essa habilidade ganha roubo de vida por 5 segundos. Além da luz do mascote em 15%, a cada nível em partida ele vai recuperar uma pequena porcentagem de vida, e seu ataque normal também recupera vida. No geral, ele pode ser uma boa opção para substituir um herói de cura, mas das 5 opções de pet lendário, esse é o que tem menos utilidades. O Coelho é o certo para te proteger. Reduzindo o dano sofrido em 20%, sua habilidade te deixa invencível por 5 segundos, evoluindo até 8. Aumenta também sua velocidade de movimento em até 80%. Enquanto invencível, você vai eliminar instantaneamente todos os alvos por colisão, com exceção de Elite e Boss. O Coelho é excelente como primário e auxiliar, principalmente no PVP. Ele vai garantir que você fique vivo, e em alguns casos pode ser o suficiente para te fazer ganhar a partida. Em capítulo, sua redução de dano vai ser crucial em algumas fases. Agora o Esquilo, dos 5 lendários, é o único que se consegue somente por eventos. Seu ataque básico causa bastante dano em área, pode ser bem útil contra hordas. Sua habilidade passiva coleta XP automaticamente no raio de 15 metros a cada 30 segundos. Em jogo, essa habilidade é bastante útil e tira sua necessidade de ficar correndo atrás de experiência. Já sua habilidade ativa pode ser uma bênção ou uma maldição. Ele tem 7 chances de itens ao ativar, sendo uma delas a caixa de habilidade. No nível 3, essa habilidade melhora consideravelmente as chances de vir baú de habilidades. O Esquilo já foi extremamente forte no seu lançamento, mas deram uma bela de uma nerfada nele com o tempo. Ele pode ser útil como auxiliar pela sua coleta de XP em algumas situações. E como primário, só se você não tiver nenhum outro no nível 5, porque no nível 5, todos, a partir do épico, recebem 20% de redução do tempo da habilidade. Basicamente passa de 60 segundos para 48 segundos.
Seguindo para o urso, queridinho de muitos, seu ataque básico causa lentidão de 25% nos alvos, e sua passiva aumenta 20% de chance de crítico da equipe. Sua habilidade ativa congela todos os alvos na tela por 5 segundos, uma excelente habilidade para te proteger de hordas e na arena. No nível 3, o danos contra alvos congelados aumenta em 50%. No geral, o urso é perfeito como auxiliar pela sua taxa de crítico alta para o time. Como primário, ele pode ser bastante útil em fases e arena, principalmente no nível 5. Pato Weber, o mestre do dano. Sua habilidade passiva aumenta em 50% o dano crítico. Seu ataque básico atira constantemente contra os alvos. E sua habilidade ativa aumenta o dano da equipe em 30%, a chance crítica em 30%, e no nível 3 aumenta o dano crítico em 100% por 8 segundos. Esse é de longe o melhor pet para causar dano, como primário, exceção aos de rank mito. Como primário, você aproveita mais do potencial dele do que dos outros. Na maioria dos casos, boss de guilda, boss mundial, arena também é uma excelente escolha, e nas fases vai te ajudar a matar os boss bem mais rápido. Como auxiliar, ele é razoável. E agora eu vou te fazer um breve resumo sobre isso. O pet que fica como primário vai ativar todas as suas habilidades. Já os pets que estão como auxiliar irão ativar somente suas habilidades passivas. No caso do pato, como auxiliar, teria somente os 50% de dano crítico e a luz do mascote. No geral, tem melhores escolhas para auxiliar, por isso recomendo ele mais como primário. Já os pets rank mito são relativamente novos no jogo. Por enquanto temos dois. Fiona, que apesar de ser um pet de ataque, ainda tem habilidades de cura. Seu ataque básico acerta alvos em área. Além de luz do mascote em 20%, ela dá 5% de taxa de golpes pesados, que são basicamente ataques que causam 5 vezes o dano. Sua habilidade ativa atordoa alvos ao redor, além de se curar durante 10 segundos. No nível 3, a habilidade vai aumentar o dano de todos em 50% e a duração passa de 10 para 15 segundos. No nível 5, os rank mito têm uma redução de 25% no tempo de recarga, passando de 60 para 45 segundos. Esse é de longe o melhor pet contra hordas e também para causar um alto dano enquanto mantém uma boa opção de cura, excelente tanto como primário como secundário. Pets de rank mito só são obtidos através de evento até o momento. Finalizando com o dragãozinho Léo, o rei do dano. Sim, ele tem mais potencial de dano do que a Fiona. Seu ataque básico lança várias bolas de fogo rapidamente. Sua passiva invoca clones para baterem junto, mesmo estando como auxiliar. Sua habilidade ativa aumenta o ataque da equipe em 30% e a chance de super crítico em 10%, que causa dano multiplicado por 10 durante 10 segundos. No nível 3, a chance de super crítico sobe de 10 para 15%. Esse dragãozinho tem um potencial de dano massivo, que depende do seu super crítico. Seja ele como primário ou auxiliar, compensa bastante ter ele no seu time. Os pets de rank mito são de longe os melhores e mais fortes do jogo até o momento, e por conta disso, sua dificuldade de obtenção é tão grande quanto. Agora vamos rever um pouco as estratégias de pets no geral, deixando de lado os rank mito, já que eles são uma exceção e a grande maioria não tem nenhum deles. Melhor composição para dano: Pato Weber de primário e Urso e Punch como secundário. Caso você não tenha um Pato Weber, sua melhor opção seria Punch como primário, Urso e Ovelha de secundário. Melhor composição para proteção: Coelho de primário, Boi e Tartaruga de secundário. Com essa composição, você reduz o dano sofrido em até 45%. Você vai praticamente tomar metade do dano de antes. Mas mantenha em mente que enquanto você faz isso, você também está perdendo seu potencial de dano, já que está focando na defesa. Outras boas composições que servem também para o PVP: Coelho como primário, Urso e Punch de secundário. Vai te dar invencibilidade, uma boa redução de dano e tem um bom potencial de dano total. Urso como primário, Punch e Coelho como secundário. Tem um bom dano no geral e uma excelente proteção com as habilidades do Urso que congelam e desaceleram os alvos. Pato como primário, Urso e Coelho de secundário. Tem um excelente dano e uma boa redução no geral. Com isso em mente, agora você já tem tudo o que precisa saber para montar um bom time de pets, independente da situação que precisar. Algumas considerações finais, como diferença de níveis. Por exemplo, se eu tiver um Punch nível 5 e do outro lado eu tenho o Pato nível 3, qual vai ser o melhor para causar dano? Em alguns casos como esse, a solução vai ter que fazer na prática e tirar a resposta disso.
Mas agora você já tem conhecimento bastante sobre os pets para tirar suas próprias conclusões e aprender com isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de vídeo novo. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, até a próxima e falou!